amores! Hoje a nossa aula será de História. Vamos pegar o nosso livro, o nosso caderno e no nosso caderno colocar aquele cabeçalho bem caprichado. Hoje é dia 21/5/2020. Vamos escrever para a aula, livro de História, páginas 52 até 55, tá bom? Vamos pegar o nosso livro, vamos marcar todas as páginas que a tia Michele disse e colocar aqui em cima a data de hoje, tá legal? Página 52. A escravidão dos africanos. Durante as primeiras décadas da colonização portuguesa na América, eram os indígenas que trabalhavam para os portugueses na extração de pau-brasil e nas plantações de cana-de-açúcar. Vamos marcar isso aí, ó. Durante até cana-de-açúcar, com marca-texto. Com o aumento da produção de açúcar na colônia, cresceu também a necessidade de mais pessoas para trabalhar nas plantações e nos engenhos, tá? Trazer mão de obra da África. Vamos descobrir? Os governantes portugueses enfrentavam vários problemas com a mão de obra indígena. Os jesuítas, desde o início da colonização, passaram a catequizar os indígenas e também a defendê-los da escravização. Além disso, a população de indígenas estava diminuindo, principalmente no litoral, porque muitos deles contraíam doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e o sarampo, e acabavam morrendo. Para resolver esses problemas e, ao mesmo tempo, garantir lucros para os governantes portugueses, já que o tráfico de pessoas como mão de obra era um comércio muito rentável, os colonizadores optaram pela escravidão negra. Vamos sublinhar isso daí, ó, para resolver até escravidão negra. A mão de obra africana já era utilizada desde o século XV, no ano de 1401 a 1500, nas fazendas das ilhas de Cabo Verde e da Madeira, colônias portuguesas no litoral africano. A América Portuguesa foi a principal compradora de africanos escravizados do mundo entre os séculos XVI e meados do século XIX. Estima-se que foram trazidos cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro mundial, tá? Vamos sublinhar isso daí, ó, com marca-texto. A América até mundial. Vamos dar uma olhadinha aqui, crianças, nessa reprodução feita a partir de um desenho original. Olha que legal. Vocês estão vendo esse africano aí, ó? Estão vendo as marcas no rosto dele? Os adereços, os enfeites e o penteado dele? Isso varia, tá, crianças? De acordo com cada povo africano. Um pouquinho sobre a escravidão dos africanos, tá bom, crianças? Nós lemos que durante as primeiras décadas da colonização portuguesa na América, os indígenas trabalhavam para os portugueses, fazendo a extração do pau-brasil e plantando a cana-de-açúcar. Com o aumento da produção de açúcar, houve a necessidade de chamar outras pessoas para esse trabalho nos engenhos. Quem foram eles? Os escravos africanos.
Os governantes portugueses tiveram vários problemas com a mão de obra indígena. E para resolver esse problema e lucrar com isso, eles decidiram trazer para trabalhar nos engenhos os escravos africanos, tá legal? E assim, a América Portuguesa foi a principal compradora de africanos escravizados do mundo. Agora para a página 53. A viagem dos escravos. O transporte de escravizados da África para a América Portuguesa era feito nos porões de navios chamados tumbeiros ou navios negreiros. Durante a viagem, que durava cerca de 2 meses, muitos escravizados morriam por causa das péssimas condições de higiene a que eram submetidos nos navios e também por causa dos maus tratos que recebiam. Vamos sublinhar tudo isso aí que é importante com marca-texto? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Agora nessa foto, nós podemos ver aqui, ó, os negros no fundo do porão, no século XIX, tá legal? Vou falar um pouquinho sobre a viagem dos escravos, tá? O transporte desses escravizados eram feitos em navios, chamados de tumbeiros ou navios negreiros. Eles ficavam dentro de porões no navio, tá? E essa viagem durava em cerca de 2 meses. Vamos observar aqui na foto, ó, esses escravizados amontoados aqui. Imaginem, crianças, e a quantidade de escravos amontoados em um espaço pequeno dentro de um porão. Muitos deles acabavam adoecendo e morrendo devido à falta de higiene e também pelos maus tratos dos seus donos. Navegando pela informação, a chegada ao novo continente. Você sabe o que acontecia com os africanos escravizados depois que desembarcavam na colônia? Leia o texto abaixo com o professor e os colegas de classe e depois conversem sobre esse assunto. Por conta da pandemia, infelizmente, nós não poderemos debater sobre esse assunto em sala de aula, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção na leitura que a tia Michele vai fazer e no que ela vai falar para vocês, que vocês vão adquirir mais conhecimentos sobre essas informações, tá bom? Quando chegava ao Brasil, o africano era chamado de peça e vendido em leilões públicos como uma boa mercadoria. Lustravam seus dentes, raspavam seus cabelos, aplicavam óleos em seu corpo para esconder doenças e dar brilho à pele, além de os engordarem para garantir um bom preço. Afinal, o preço mudava segundo o sexo e a idade, mas também de acordo com a condição física. As vendas ainda podiam ser feitas direto ao fazendeiro, por encomenda e com preço previamente combinado. Os escravos valiam mais quando eram homens e adultos. Um escravo era considerado adulto quando tinha entre 12 e 30 anos. Eles trabalhavam, em média, das 6 horas da manhã às 10 da noite, quase sem descanso, e amadureciam muito rápido, com 35 anos. Já tinham cabelos brancos e a boca desdentada.
Tá legal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o navegando pela informação. Como nós lemos no texto, quando os africanos chegaram no Brasil, eles eram considerados como se fossem peça e vendidos e leiloados, né? Como assim, tia Michele? Vamos por um exemplo que vocês possam entender. Nós temos os leilões de carros, né? E quanto maior o lance, a pessoa recebe essa mercadoria. Então eles eram tratados, um ser humano era tratado dessa maneira. Olha que absurdo. Eles eram vendidos como se fosse um carro ou outro produto qualquer, tá? E para que eles ganhassem mais, além de eles serem escravizados, receberem maus tratos, eles tinham que ter aparência física boa. Porque quanto mais eles aparecessem bem, eles iriam lucrar com isso, em cima deles. Então, o que eles faziam? Eles maquiavam esses escravos, passando óleo no corpo deles, para não aparecer doenças. Olha que absurdo. Limpavam os dentes deles, cortavam os cabelos, davam bastante comida para eles, para que eles ficassem fortes e mostrassem, né, realmente uma aparência boa, para ganhar maior lucro com isso, em cima deles. Gente, eles trabalhavam 16 horas por dia, eles quase não descansavam. E quem era mais valioso naquela época eram os homens adultos. Por quê? Porque o trabalho era muito braçal, né? Muito cansativo. Então os homens eram vendidos com maior valor, tá? E naquela época, crianças de 12 anos eram considerados, escravos no caso, né? Eram considerados adultos. Olha que absurdo. E quando eles chegavam lá nos 35 anos, devido todo esse trabalho, esse desgaste todo, eles já estavam acabados, com cabelos brancos, né? E desdentados. Vê se pode. Agora, para a correção da página 54. Número 1. Por que os colonizadores optaram pela escravidão negra na América Portuguesa? Resposta: para acabar com os conflitos com os jesuítas e resolver o problema da diminuição da mão de obra indígena e garantir lucros para os governantes portugueses com o tráfico de escravos, tá legal? 2. Complete a tabela. Nome dos navios que transportavam africanos escravizados: tumbeiros ou navios negreiros, tá legal? Duração média da viagem da África ao Brasil: 2 meses. Quantos africanos escravizados foram trazidos ao Brasil? Cerca de 4 milhões, tá legal? Principais atividades em que os africanos escravizados trabalhavam: nas plantações de cana-de-açúcar e engenhos, tá? 3. Leia o texto e responda as perguntas a seguir. Os africanos foram escravizados no Brasil por mais de 300 anos. Durante esse período, lutaram muito contra a escravidão. Muitos fugiram das fazendas no Nordeste e formaram esconderijos chamados quilombos. O nome quilombo é originário do idioma banto e significa acampamento, local escondido, conjunto de povoações onde os negros escravizados fugidos se abrigavam. Existiram quilombos em vários lugares do Brasil. Nas terras dos atuais
estados de Pernambuco e Alagoas, foi formado o maior deles, o Quilombo dos Palmares, que funcionava de acordo com as tradições africanas. Seu principal líder, Zumbi, lutou muito contra os senhores de engenho e as autoridades que por mais de 50 anos tentaram destruir o Quilombo. Agora nós vamos para a página 55 responder as perguntas de acordo com esse texto, tá legal? Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto e Palmares destruído. Por isso, essa data foi escolhida como o Dia Nacional da Consciência Negra. Letra A. De que modo os africanos reagiam contra a escravidão? Resposta: lutando, fugindo e formando quilombos, tá? B. O que eram os quilombos? Eram os esconderijos dos escravizados fugidos, tá? C. Onde se localizava o Quilombo dos Palmares? Localizava-se nas terras dos atuais estados de Pernambuco e Alagoas. D. Quem foi Zumbi? Zumbi foi o principal líder do Quilombo dos Palmares. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa estátua, tá vendo? De Zumbi, em União dos Palmares, lá no estado de Alagoas. Estão vendo? Mãos à obra. Observe onde se localizavam os principais quilombos nos séculos 17 e século 18. Havia quilombos no estado onde você mora? Qual é o estado em que moramos, crianças? O estado do Rio de Janeiro, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa? Principais quilombos nos séculos 17 e século 18, tá? Esse aqui é o mapa do Brasil. Aqui tem os nossos estados. Olha a legenda aqui, ó. Olha o quilombo aqui desenhado. Principais quilombos. Nós podemos perceber que alguns estados do Brasil não têm esse desenho do quilombo. Vamos ver se no estado do Rio de Janeiro tem o quilombo. Olha aqui, ó. Tem quilombo no estado do Rio de Janeiro. Estão vendo? Você sabia que ainda hoje existem no Brasil comunidades quilombolas? Ou seja, comunidades que vivem em quilombos, tá? Faça uma pesquisa para descobrir se existem algumas no seu estado. Para isso, procure informações na internet ou em livros, tá, crianças? Vocês vão fazer essa pesquisa numa folha à parte. Quem não puder realizar numa folha, pode fazer no próprio caderno, tá legal? E quando eu retornar às aulas presenciais, estarei fazendo a correção. Aqui eu termino a aula de hoje. Tchau, tchau!